Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, estamos iniciando mais uma aula de linguagem, suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivaí. Então sejam muito bem-vindos. Hoje trabalharemos aí o romantismo e o realismo. Também são escolas literárias que têm as suas peculiaridades, que têm os seus objetivos enquanto representação artística dos poetas, dos escritores, tá ok? Bom, então, nós iniciaremos os nossos estudos sobre o romantismo e o realismo. Quando nós falamos em romantismo, a pergunta é, você é uma pessoa romântica? E de que forma que nós vamos entender essas características desse período literário? Então, o romantismo é um movimento artístico, surgiu na Europa no século XVIII e durou até metade do século XIX. Ele influenciou a literatura, a pintura, a música, a arquitetura. Oposto ao classicismo, o racionalismo e o iluminismo, esse movimento chegou no Brasil em finais do século XVIII. Então, olha só, quando nós falamos do surgimento do romantismo, é importante a gente entender também que se passava nesse período, a era das revoluções. Essas revoluções trouxeram transformações políticas, sociais e econômicas no Ocidente. Tivemos uma revolução industrial e uma revolução francesa que trouxeram consigo, principalmente essa segunda revolução citada, princípios, tais como a igualdade, a fraternidade. Então, é importante que a gente tenha essa noção que vai influenciando também na maneira do artista se expressar. Também, uma outra questão que vem junto, à era dessas revoluções, é o ideal de mudança que influenciou diretamente esses artistas, e também impactando a filosofia, tá ok? Pois bem, quando nós falamos em romantismo, vai caracterizar especialmente esse individualismo, um subjetivismo. Então, as emoções é centrada no eu, que era outro aspecto desse movimento. Era uma característica da burguesia da época, o individualismo, que se tornou mais evidente a partir das revoluções do final do século XVIII. Como escola literária, as bases do sentimentalismo romântico e do escapismo, foram estabelecidas pelo romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, publicado na Alemanha em 1774. Então, sentimentalismo romântico. Lembra que no início da aula eu perguntei, vocês são românticos? De que forma que você expressa, uma visão romântica? Então, o individualismo, as emoções que brotam a partir de cada indivíduo, o saudosismo ou até mesmo o escapismo, quando a gente imagina, uma situação que foge da realidade. Então, os artistas dessa época traziam essa perspectiva de fuga. Quais são as características do romantismo? Oposição ao modelo clássico, a estrutura do texto em prosa, longos, romances, o desenvolvimento de um núcleo central, uma narrativa ampla refletindo uma sequência de tempo, o indivíduo passa a ser o centro das atenções, o surgimento de um público consumidor, os folhetins, então eram escritos para essa sociedade que consumia, e o uso de versos livres e versos brancos, assim se configuravam os poemas. Tínhamos também, como característica, a exaltação do nacionalismo, a natureza e da pátria, idealização da sociedade, do amor e da mulher. Tudo era idealizado, tudo era perfeito. Criação de um herói nacional, sentimentalismo, supervalorização das emoções pessoais, subjetivismo e o egocentrismo, saudades da infância, fuga da realidade. Romantismo agora em Portugal. Então, como que aconteceu em Portugal? Ele tem como marco inicial as publicações em 1825 do poema de Camões, escrito por Almeida Garrett, e a obra foi produzida durante o seu exílio em Paris. Os primeiros anos do romantismo português coincide com as lutas civis entre os liberais e os conservadores, a renúncia de Dom Pedro ao trono brasileiro e sua luta pelo trono em Portugal,
ao lado dos liberais, veio a intensificar esses conflitos. Então, por isso que fala a era das revoluções, né? Quando nós falamos em romantismo, seguem aí 3 gerações, primeira, segunda e a terceira geração. Na primeira geração, nós temos aqui um período onde a natureza é exaltada. Então, o país, né, eles idealizam tudo maravilhoso. Então, quando eu chamo de idealização, é no campo de uma imaginação de que tudo é perfeito. Então, olha só, em Portugal, os temas mais frequentes eram o quê? O nacionalismo, o romance histórico e o medievalismo. No Brasil, esse apego ao passado era vista no indianismo. Por quê? Na Europa, quando se fala sobre o medievalismo, então os cavaleiros, né, medievais eram os heróis. Como o Brasil, na literatura, só começa a partir de 1500, né, com a literatura do quinhentismo, as crônicas, a Carta do Pero Vaz, então nós não tínhamos um passado medieval. Portanto, né, os povos indígenas, o indianismo, aqui coloca, né, os povos como os heróis nacionais. Temos aqui a segunda geração, é a geração do ultrarromantismo. O que é esse ultrarromantismo, professor? São o exagero no subjetivismo e no emocionalismo, tudo centrado na primeira pessoa. E claro, as personagens, as menções ao tédio, ao desejo de mortes eram frequentes, pois a morte se apresenta como uma solução para os problemas daqueles que sofriam por amor. Então, era justamente uma melancolia. Trazendo para os dias de hoje, seria mais ou menos assim, uma dorzinha de cotovelo em função do amor. Temos a terceira geração, essa aqui é o condoreirismo, e aí que os escritores quebraram as regras da literatura. Os poemas começaram a ser escritos de maneiras diferentes na prosa e começaram a aparecer palavras do que antes não era da literatura, ou seja, as palavras mais usadas pelo povo. E aí, essa literatura trazia as questões sociais, né? Então, nós chamamos de condoreirismo, Castro Alves, que tem Navio Negreiro, que fazia, né, a voz de liberdade aos escravos brasileiros da época. Então, por isso que a temática trazia questões sociais. Esse romantismo brasileiro também sempre exaltou, né, o indianismo, o herói nacional, e o culto, ou seja, a supervalorização da natureza, tanto da fauna quanto a flora, né, brasileira. Também está presente no regionalismo ou no sertanismo. E assim nós vemos as obras românticas aqui valorizando de fato a natureza e as questões aqui brasileiras. Beleza? Então, quando nós falamos em romantismo, é importante que você se recorde sempre, idealizar uma situação, algo que não é real, mas nós vamos criar uma atmosfera de perfeição, de maravilha, que possa de fato encantar a todos. Então, a natureza idealizada, né, a mulher era idealizada. Agora nós vamos falar de uma escola literária denominada realismo e o naturalismo. E aí, olha só, esse realismo ele vai combater os excessos do romantismo. Então, tudo que era idealizado, a própria palavra diz real, irá mostrar a realidade como de fato ela é. Os problemas sociais, a problemática que envolve, né, o homem na sociedade e assim por diante. Então, o realismo e o naturalismo são movimentos literários surgidos na Europa durante o século XIX, com a negação do romantismo, percebe? Ele nega o romantismo. Então, normalmente, são citadas 2 obras principais como as primeiras desse estilo na escrita, né? Madame Bovary, do Gustave Flaubert, né? E uma obra fundadora do naturalismo, de Émile Zola, são as 2 obras que representam esses movimentos. Então, essas obras de representações realistas na sociedade, né, é um movimento oposto ao romantismo. Ele combate os exageros, né, essa visão
utópica, idealizada. Então, o realismo e o naturalismo se caracterizam por personagens realistas com problemas do cotidiano e também pela busca de uma representação fiel da sociedade. Então, essa representação fiel da sociedade, ela não trará para nós uma visão idealizada de que o mundo é perfeito, como era descrita, por exemplo, no romantismo. O realismo traz os problemas de uma sociedade. E sejam quais forem os problemas que você já esteja pensando, quais são os problemas que nós temos hoje no Brasil, no nosso país? E o realismo, de fato, trazia na literatura todos esses problemas que já eram ali apresentados no cenário nacional. Do contexto histórico, quando nós explicamos o que é realismo e naturalismo, nós dissemos que foram movimentos literários típicos dos anos de 1800. Naquele contexto, após uma turbulência social vivida durante as revoluções do século anterior, a sociedade burguesa estava estabelecida. Isso significa que as tradições monárquicas e a influência da igreja sobre o Estado haviam sido reduzidas e, assim, as estruturas sociais se modificaram. Então, monarquia, né, governado pelos reis, pelos príncipes, então deixa de dominar esse povo. Também o poder da igreja, né, o clero, já não tinha mais tanta influência sobre a sociedade, sobre esse povo. E aí, claro, o comportamento, as estruturas sociais foram se modificando. E claro que a visão, né, de um autor, ao descrever essa sociedade, esse povo, traria ali uma visão muito realista, envolvendo todos os problemas por eles vividos. Então, quando nós falamos de realismo, é um movimento que começou na Europa e mais especificamente na França, mas rapidamente se espalhou por boa parte do mundo e não deixaria de estar presente aqui no Brasil. Quais são as características? Uma linguagem direta, objetiva e descritiva, porque ela vai descrever a realidade, os ambientes, um ritmo lento, com foco na construção da realidade social. Determinismo social, o ser humano é fruto do meio, as personagens comuns e cotidianas, mas construídos com profundidade. Uma crítica à sociedade burguesa. Outra característica, linguagem simples, impessoal e clara, né? Esse do naturalismo. Foco nas características animais, instintivas, sexuais dos seres humanos. O determinismo social e biológico, o ser humano também é fruto da evolução. Personagens construídos com ênfase nos aspectos psicológicos, patologia, né? Então, vai evidenciar, assim, até como se as pessoas fossem doentes, né? Emocionalmente, psicologicamente. E as obras são socialmente engajadas, ela tem um caráter político. Quando nós falamos, então, em realismo, procura descrever a sociedade de forma realista. Quando nós falamos em naturalismo, procura descrever os seres humanos dessa sociedade, com seus problemas emocionais, com a sua conduta. O realismo usa personagens realistas para fazer críticas à sociedade burguesa. O naturalismo usa a patologia, ou seja, a deformidade da condição humana, né, o estudo das alterações, por que ele se comporta assim, né, dos seus personagens, para analisar a natureza humana, né? Por que o ser humano se comporta dessa forma na sociedade. E assim, nós vemos a diferença do realismo, o foco é a sociedade. O naturalismo, o foco é o ser humano, as suas distorções ali por eles apresentadas. No Brasil, Machado de Assis foi o grande expoente do movimento realista. Suas obras trazem o retrato social da época e os romances idealizados são substituídos por supostas traições e a política torna-se fator de discussão em suas obras. E acabou
a idealização, a perfeição. Percebam? Acaba aqui na obra realista a idealização e a perfeição. Nada é perfeito, nada é maravilhoso, nada mais é idealizado. A realidade é mostrada de forma nua e crua, a realidade como ela é. E aí das obras que marcam aí, no Brasil nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Isaú e Jacó, e o Memorial de Aires são obras do Machado de Assis. E claro, o principal autor naturalista do Brasil é Aloysio Azevedo. O determinismo social predomina na sua obra, construída através da observação rigorosa do mundo físico e da zoomorfização dos personagens, né? Então, assim, é como se os personagens se tornassem quase que animais irracionais. Então, zoomorfização, tomar forma animalesca. Então, Aloysio é autor de O Mulato, Casa de Pensão, O Cortiço, obras com acentuado caráter investigativo, cuidadosa análise de comportamentos sociais, ou seja, como que o homem agia na sociedade. As obras mais importantes do naturalismo no Brasil, O Mulato, O Cortiço, A Normalista, ok? Então estamos encerrando aqui a nossa aula e hoje nós falamos sobre o romantismo e o realismo. Aguardo vocês numa próxima aula. Até lá!